Ali atrás está o Visconde de São Leopoldo, num retrato e também num busto que dá nome a esse museu aqui da cidade de São Leopoldo, que é um dos principais, se não o principal, dedicado à imigração germânica. E tudo isso eu vou te mostrar, é claro, aqui em Destinos do Sul, onde desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E esse museu é uma viagem, cada vez que a gente vem tem coisas novas e a gente aprende mais sobre a história da imigração. Tem esse primeiro painel aqui que fala sobre a imigração, a saída e a imigração, a chegada dos primeiros alemães. Eram povos alemães que eram de várias nacionalidades. A Alemanha ainda não era unificada na época, e quem foi uma das que teve a iniciativa de trazer, a ideia de trazer os alemães, era a Imperatriz Leopoldina, que era imperatriz, era de origem austríaca, da família de a Casa Real de Habsburgo. E o São Leopoldo, uma coisa interessante que está aqui nos painéis também, é que o São Leopoldo, ele é o padroeiro da Áustria, e foi declarado santo em 1485, ele era um marquês da Áustria. E também fala com detalhes que o navio de onde vieram os primeiros imigrantes, ele saiu no dia 5 de abril de 1824 do porto de Hamburgo, na Alemanha, era o veleiro Ana Luise. E ele só veio chegar, os imigrantes só vieram chegar depois de uma viagem até o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro para Porto Alegre, e depois de barco até chegar em São Leopoldo só em 25 de julho, o famoso 25 de julho de 1824, que está reproduzido nesse quadro aqui, que mostra esses primeiros 39 que chegaram. E é interessante observar as figuras envolvidas dos colonos, das famílias, do gaúcho que está recebendo eles, até inclusive um escravo de origem africana. E aí vai seguindo a história dos primórdios, porque aqui, antes de vir os imigrantes germânicos, havia uma fazenda onde se plantava o linho-canho, um empreendimento do Império, como já te comentei em outros vídeos aí, para a produção de cordas para navio, a matéria-prima do linho-canho, da planta do canho. Mas esse empreendimento existia antes em Canguçu, como está colocado aqui no sul do Rio Grande do Sul. E aí foi transferido para cá, mas acabou não dando certo. E aí, inclusive, tem a data aqui, em 31 de março de 1824, esse empreendimento foi encerrado. E logo em seguida, então, no mesmo ano, no dia 25 de julho, vieram os alemães e ocuparam, então, essa casa que existe ainda. Há projeto de restauro, de revitalização de toda essa casa da feitoria. Já foi lançado edital para um concurso, para um projeto arquitetônico, atenção aí os arquitetos, e, enfim, para restaurar essa casa, para contar toda essa história, que é a casa onde eles chegaram e ficaram um tempo até ser demarcado os lotes deles. E o museu continua contando toda essa história. Tem um ponto aqui também que fala dos jesuítas importantes aqui em São Leopoldo, mas também para a história do Rio Grande do Sul. A gente já falou sobre as missões, inclusive tem esse púlpito aqui atrás bem interessante, esse quadro de avisos, e depois tem essa parte aqui do desbravamento, de como foi esse começo de derrubar mato, fazer as primeiras casas, sobreviver com um pouco que se ganhou ali do Império de Ajuda no começo, e começar a tirar o sustento da terra mesmo, e um ambiente posterior que tinha que se relacionar às vezes com conflito, com os índios já estavam aqui, e
está sujeito aos conflitos que ocorriam aí, como foi o caso da Revolução Farroupilha. Alguns ficaram do lado do Império, alguns colonos alemães, outros do lado dos farrapos. Inclusive, os dois lados queriam um apoio, enfim, dos colonos alemães, porque eles também produziam alimentos já em grande quantidade nessa região. Enfim, toda essa relação dos colonos com o Rio Grande do Sul, que já estava aqui. E um outro destaque aqui no museu é um painel que fala sobre o médico João Daniel Hillebrand, que é considerado o patriarca de São Leopoldo e da migração alemã. E ele lutou nas guerras contra Napoleão Bonaparte e foi condecorado por sua participação na famosa Batalha de Waterloo. Ele nasceu na Alemanha em 1795, em Hamburgo, a mesma cidade onde tem o porto de onde saíram os imigrantes. E inclusive tem as medalhas aqui que ele recebeu, que foram fabricadas com o derretimento das armas dos inimigos vencidos. Ele foi um médico que atendeu os colonos nas picadas, enfrentou epidemia de cólera, as duas epidemias que se abateram sobre a região em 1855 e 1867, como está colocado aqui no painel. Eu estou dando uma olhada. E inclusive ele fez também o primeiro censo demográfico da colônia, e ele elaborou uma lista de todos os imigrantes alemães que chegaram entre 1824 e 1853. Realmente uma personagem bem interessante. E aí nessa segunda parte tu entra no restante do museu, onde tem a mostra com vários objetos que mostram o ambiente que surgiu aqui, então, em São Leopoldo, na colônia alemã. E é claro que eu sempre gosto de mostrar aqueles alvos dos clubes de tiro que são importantes na cultura aqui da região, como são os clubes, as associações que sempre estavam vinculadas a esportes e música também, os corais, tem instrumentos musicais, e tem uma Bíblia aqui usada na igreja luterana, os 39 primeiros imigrantes que vieram aqui para a região, que chegaram em São Leopoldo nesse 25 de julho de 1824, 33 dos 39 eram luteranos, uma novidade, porque a religião dominante era católica e era a religião oficial, fazia parte do governo, da estrutura do governo e do Império do Brasil. E eles puderam, foi garantida liberdade de culto para eles, mas as igrejas têm uma história, eu já te comentei em outros vídeos aí, que as igrejas não podiam estar muito destacadas, não podia ter torres, só foi liberado depois que a proclamação da República. Uma história interessante, tem que detalhar melhor para ti também mais em outros conteúdos. E é bem interessante esses brinquedos aqui também, que é bem interessante. É um museu riquíssimo de objetos, chama a atenção também, aqui nessa outra parte, essa cadeira de arruar. Tem no Museu de Castilhos também, que era uma cadeira onde uma pessoa sentava e escravos conduziam ela, botando essa parte aqui nos ombros, tanto tem na frente como tem atrás. Enfim, é um objeto bem interessante e rico. E aqui tem toda a saga da indústria gráfica, famosa aqui de São Leopoldo, como começou de forma artesanal e como prosperou, contando toda essa história. E o museu tem mais objetos aqui, tem essas maquetes, tem essa indústria de porcelana interessante, e esse outro conjunto de brinquedos interessantes, com um trabalho bem elaborado,
Inclusive tem até um livro ali em alemão. Realmente é um lugar riquíssimo. E antes de seguir te mostrando, tem mais uma surpresa que eu deixei para o final para ti. Eu vou te convidar para acessar destinosdosul.com, que é o nosso blog onde tem mais conteúdo, onde tem uma página também para tu comprar vários passeios aí feitos por parceiros nossos, passeios de um dia saindo de Porto Alegre, viagem de final de semana, ingressos para atrações turísticas da Serra Gaúcha. Tu pode também reservar o teu hotel ou entrar em contato conosco, que a gente pode montar um pacote especial para ti. E eu vou te mostrar mais um lugar. Aqui também tem mais outro conjunto desses alvos com desenhos interessantes. Nossa, muito esse meio que tem uma senhora segurando cervejas, que é pelo menos a interpretação que eu coloco. Uma hora tem que ir mais a fundo nessa história desses alvos, que deve ter uma história bem interessante por trás. Mas uma das coisas interessantes do museu é esse painel com várias fotos da colônia alemã ao longo dos anos. E aqui tem uma outra porta para uma sala, onde tem esse conjunto interessante de relógios de parede. Também são característicos da região de imigração germânica. Inclusive, tinha um parecido com esse da ponta ali. Esse ponto aqui, perdido aqui. Eu tinha inclusive na minha casa, e uma época foi roubado na casa dos meus pais, e foi roubado para tristeza da família, mas enfim, um objeto bem interessante, como tem esse armário típico das vendas que foram tão importantes na região de imigração germânica. Tem um outro conteúdo, quando estiver vendo esse vídeo, talvez já esteja publicado ou não sei que ordem vai ser, mas eu vou lá nesse dia que eu estou gravando aqui em São Leopoldo, eu vou de tarde também na casa Schmidt Presser em Novo Hamburgo, onde tem a réplica de uma autêntica venda de imigração germânica. No Museu de Dois Irmãos também tem esses balcões, em conteúdos mais antigos, já mostrei, inclusive na região de colonização italiana, no museu lá de Caxias também. Inclusive tem esse balcão aqui também, onde tem mais alguns objetos, e essa interessante caixa registradora aqui atrás. Realmente um conjunto bem interessante, e a gente fica imaginando alguém atrás do balcão trabalhando, pegando algum objeto para vender para o cliente que estava chegando, debruçado sobre o balcão, conversando e trocando ideias, informações importantes, ajudando a construir uma história feita pelos imigrantes germânicos e toda, claro, o resto da sociedade gaúcha, que também às vezes circulava por aqui, vinham os tropeiros, vinha gente de outros lugares, andava pela região, e uma parte dessa história está bem colocada nesse lugar incrível, o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, que eu tentei te mostrar nesse passeio, nessa forma diferente de trazer mais esse conteúdo, mais esse vídeo. E se tu gostou dele, tu já sabe, acessa destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Vamos junto!